quanta coisa aconteceu até aqui, a gente acaba que não dá moral, não dá atenção suficiente. É como se as coisas que a gente acaba conquistando não valessem a pena pelas coisas que a gente deixou de fazer, sabe? É como se tudo que a gente realizou até aqui, todas as nossas conquistas não valessem tanto quanto as conquistas hipotéticas de como seriam se a gente tivesse feito tal coisa que a gente não fez por inúmeros motivos. Eu não sei muito bem sobre as coisas que eu fiz, porque normalmente eu só pego e faço as coisas que eu realmente quero fazer, sabe? Quando eu tinha vontade de tatuar, eu corri atrás para comprar as coisas e comecei a tatuar. Quando eu quis gravar o podcast, eu corri atrás das pessoas certas para que isso acontecesse, e a gente teve um projeto maravilhoso que se estendeu para outro tipo de projeto, mas que no fim acabou, não que não dando certo, mas a gente escolheu por parar e dar outro caminho, outro sentido. Então, todas essas conquistas que eu tive, ainda que eu tenha parado e talvez não tenha um retorno financeiro como o canal aqui hoje, elas ficam numa gaveta pequena guardada no fundo da minha memória, mas todas as vezes que eu vejo projetos que eu idealizei acontecendo, porque eu joguei a ideia como se eu fosse fazer, por fim não dava para eu realizar esse projeto e ele foi terceirizado para outras pessoas, e esses projetos acontecem e eu vejo dando certo. Eu me questiono por que eu não fiz, por que eu não tive mais coragem ou coisas do tipo, mas ao mesmo tempo só não foi eu que fiz, sabe? Então eu não tenho que ficar me preocupando se a ideia que eu tive foi boa pro outro, porque ela foi boa pro outro porque o outro chegou e fez, não, ao contrário do Alisson, sabe? O Alisson, ele deixou de fazer coisas, mas ao mesmo tempo o Alisson fez muitas coisas até aqui, e o canal hoje é um exemplo disso. A gente chegou a 1000 inscritos. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, porque em nenhum momento eu acreditaria que, um cara aleatório falando coisas aleatórias, às vezes muito confusas, conseguiria abraçar tanta gente. Alguns vídeos chegaram a números muito altos, né, considerando o nível de produção, a qualidade de imagem, de áudio, de tudo, e a gente conseguiu alcançar um número muito bom de pessoas. Alguns vídeos são bem menos atraentes e talvez não tenham tido tantos números como eu gostaria. Alguns vídeos que eu acredito que sejam melhores do que os que têm visualizações maiores não tiveram esse alcance, mas ao mesmo tempo, quando eu penso, sei lá, deu 40 visualizações, eu tento imaginar 40 pessoas na minha frente enquanto eu falo, e aí eu penso, cara, 40 visualizações é coisa pra caramba, sabe? É algo tão grande, e às vezes eu não consigo visualizar porque a gente acha um número muito pequeno, mas quando você materializa aquilo de uma forma diferente, sabe? Ao invés de ver como 40 visualizações, eu penso como 40 pessoas que pararam e escutaram tudo que eu tinha para falar, ainda que não fizesse sentido algum para elas. Às vezes não faz sentido por aquele momento, mas depois talvez se encaixe, sabe? Mas eu materializar as pessoas, sei lá, o último vídeo tá com 200 visualizações e é coisa pra caramba, eu já fico pensando, cara, 200 pessoas pararam e ficaram de frente comigo, ainda que eu não as veja, elas me veem o tempo inteiro. E o vídeo ele continua alcançando, alguns vídeos continuam tendo um alcance legal, e eu precisaria produzir mais coisas e mais, sabe, produzir mais cortes, sei lá, para poder alcançar um número maior de pessoas, e também poderia me vender para o algoritmo. É o que eu conversei com a Bruna recentemente sobre o YouTube. Ele mostra muito bem o que você deve fazer para alcançar números, só que eu também não quero me tornar uma máquina do sistema do YouTube, sabe? Produza o que a gente quer e a gente vai entregar. Eu prefiro ter um número menor de visualização, ainda que eu queira fazer isso virar, mas as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão assistindo, elas estão consumindo porque elas querem, não porque entrou num limbo de, sabe, sequencial de tudo muito igual. Eu quero produzir algo meu, algo diferente, sabe? Eu já trouxe, enquanto eu fazia um negócio, eu levei receita para o Instagram,
E eu tô produzindo minhas coisas da forma que eu consigo produzir. E isso me faz crer que, pô, eu consigo fazer mais coisas do que eu imagino, sabe? Eu fico sabotando a minha cabeça como, o Alisson não produz coisa suficiente pra vida, ele poderia estar em outro lugar, hoje ele não precisaria estar trabalhando no trabalho dele se ele tivesse feito tal coisa. Mas ele não fez, então, mano, não tem por que eu ficar, sabe, me crucificando por algo que eu não fiz. Porque se eu não fiz, acabou, eu não tenho vínculo mais com aquilo. Ficou pra trás e tudo bem, ainda que às vezes doa, porque eu queria ter um outro estilo de vida, eu queria fazer outras coisas, eu queria ter um horário mais flexível que me permitisse produzir mais coisas e trazer mais coisas e viver minha vida de forma diferente, mas ainda que eu não tenha feito aquilo e hoje eu vivo outra situação, sabe, eu tenho que acostumar com a ideia de que minha realidade é essa. E eu tenho que produzir e tenho que viver minha vida baseado nas minhas escolhas. As escolhas que eu fiz me trouxe até aqui, onde eu gravo esse vídeo, falo essas coisas, onde eu só tô parado em pé, sabe, no meio aqui da sala de jantar, enquanto eu troco essa ideia. E é sobre isso, sabe, é sobre entender que você está onde você escolheu estar, porque você fez escolhas que te trouxe até aqui. Todo movimento seu é uma escolha. Eu escolho todos os dias acordar cedo e trabalhar. Se eu paro de trabalhar, eu paro de receber, eu fico desempregado e passo certas dificuldades. Então, ainda que eu não goste ou que eu goste, independente das coisas que eu faça, eu escolho fazer aquilo. Fazer bem feito ou fazer mal feito, eu sempre prefiro fazer por bem feito, uma vez que eu vou gastar o mesmo número de energia. Então, eu parei de ter na minha cabeça as coisas que eu deixei de fazer para ter as coisas que eu fiz, sabe? Eu não quero ficar preso na ilusão de que minha vida poderia ser melhor se eu tivesse feito X escolha, porque eu não fiz. Então eu tenho que me desprender dessa ideia para que eu possa seguir para um caminho melhor e que de certa forma também eu consiga visualizar minha vida de uma forma melhor e eu consiga traçar novos planos, não baseado nas coisas que eu gostaria que tivesse feito, mas nas coisas que eu gostaria de fazer a partir de agora. Isso tudo, tipo, estar aqui agora com o número de pessoas que estão inscritas, pessoas que estão assistindo, o comentário de pessoas que eu nem conheço, sabe? De pessoa falando, pô, não para, você vai chegar longe e tudo mais. E talvez eu chegue, mas talvez não também. Tudo depende das escolhas e da determinação que eu vou ter. Muitas vezes eu falho com os meus objetivos, eu tenho muito claro o que eu quero fazer, mas eu me auto-saboto o tempo inteiro. Então eu consegui pelo menos visualizar que eu estou me auto-sabotando e não que as coisas estão dando errado porque o mundo é cruel e as pessoas são ruins, já facilita o meu entendimento do que se eu não fizer hoje, o amanhã também não adianta eu reclamar de eu não ter algo, sabe? Eu preciso fazer hoje. Pô, eu quero ter, sei lá, uma saúde legal, mas eu preciso parar com a porcaria do vício de fumar, eu preciso ir mais à academia, eu preciso ter mais disposição de fazer atividades físicas, eu preciso me alimentar melhor, coisas que eu preciso trabalhar, sabe? Eu só vou ter o que eu quero amanhã se eu começar a fazer hoje, é meio que essa dinâmica. Então, estar aqui agora gravando, a minha ideia desse vídeo é fazer ela mais de uma forma de, mano, só faça as tuas coisas mesmo, porque a vida é isso, sabe? Ela é feita de coisas que você faz, não das coisas que você não faz. Você deixar de fazer, aquilo só ficou pra trás e acabou, não tem mais sequência, não existe o e se, sabe? Se minha mãe tivesse 4 rodas, eu era filho de um Jeep. É meio que essa é a parada, não existe essa posição. Existe onde você está agora. Então, esse vídeo é um agradecimento por todas as pessoas que estão aqui, porque todas as minhas escolhas fizeram que eu chegasse aqui, e essas escolhas fizeram, de certa forma, que vocês chegassem até mim também. E é muito maneiro saber que cada vez mais as pessoas estão acompanhando, cada vez mais pessoas estão assistindo, estão comentando e mandam mensagem, e os caramba. Então, eu queria só agradecer mesmo e deixar muito, muito claro que eu espero que vocês façam mais as coisas de vocês. Eu tenho algumas coisas na cabeça, como a gente sempre conversa sobre colocar outros planos
dentro do canal, e acaba que eu ainda não consegui estruturar por me sabotar e não pela falta de tempo, na realidade, nessa questão. Mas algumas outras coisas, como, sei lá, planejamento de negócios e tudo mais, envolve também eu me sabotando, a falta de tempo, a grana que tem que ser investida, e essas coisas todas eu preciso sentar e, sabe, formular direito um planejamento para que isso aconteça. Então, é necessário que a gente sente e realmente faça um planejamento da nossa vida, o que eu quero ter daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 e daqui 50, sabe? Daqui 50 anos eu vou ter 80, vou estar vivo? Não sei, espero que sim. Mas, se eu estiver vivo, como eu quero estar, sabe? Eu quero ser um idoso com saúde. Caralho, mas se eu ficar sentado o dia inteiro na frente de um computador, na frente do videogame, na frente da TV, eu não vou ter essa saúde. E agora isso é só uma crítica pra mim mesmo, porque eu e a Bruna tá tentando ir pra academia mais vezes, e aí às vezes a gente não vai, mas por conta de mim, sabe? Tipo, ela tem um ânimo maior, e aí eu fico tipo, vamos amanhã, vamos, sabe? A gente quer ser idoso, com saúde, mas eu fico jogando pro amanhã, sempre pro amanhã, e não começo nunca. A gente foi alguns dias, e é engraçado, porque quando eu tô lá é sempre muito bom. Mas o não ir também, o cérebro meio que trabalha nessa dinâmica do tipo, mas se eu não for, eu vou ter energia pro dia inteiro, não vou cansar, não vou desgastar e tudo mais. Só que quando eu tô lá e eu tô cansado, porque também exige, né, da força física, é um desgaste bom, eu me sinto mais animado. Então eu preciso entender que para fazer as coisas que eu quero ter, eu vou ter um certo desgaste, seja ele físico ou mental, às vezes os dois. Mas eu preciso fazer, eu preciso entender que esse desgaste vai gerar uma recompensa maior no futuro. E é sobre pensar no futuro, é sobre a gente esquecer de ser imediatista e, sabe, planejar mais as coisas. Eu preciso aprender a planejar mais as coisas. Eu preciso aprender a planejar minha semana para que eu produza conteúdo toda semana e não fique deixando esse limbo de 10, 15 dias sem vídeo, ou 2 meses como ficou. Eu preciso trabalhar isso. A gente precisa entender que a gente só vai chegar no lugar se a gente der um passo. Se a gente não der esse passo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente precisa trabalhar isso, eu preciso trabalhar mais esse tema, mais essas coisas. Esse vídeo só tá saindo aleatoriamente, os outros eu tava tentando fazer um roteirinho, vocês viram, tinha um caderninho e beleza, mas esse não, eu só quis soltar, porque eu fiquei feliz pela quantidade de inscritos, a quantidade de visualizações que estava tendo, e eu me sentia na obrigação de vir agradecer a todos vocês e dizer que eu estou escolhendo dar esse passo, ainda que às vezes eu queira ficar parado. Mas o passo sempre será dado, e eu espero que com mais frequência e logo a gente esteja correndo e não caminhando mais. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Isso é muito importante, sabe? Uma galera às vezes assiste, não se inscreve, não curte. Isso ajuda no engajamento, e aí é aquele papo que a gente já falou sobre eu querer fazer isso virar. Eu quero que isso vire uma fonte de renda, e talvez seja a fonte de renda que vai me tirar do meu serviço e vai me botar mais próximo do meu sonho. E tudo isso pode acontecer através do incentivo de vocês também, sabe? Então, se puder, se não for pedir muito, só peço que se inscrevam, curte, compartilhe, comenta, sabe? Sei lá, manda, pô, maneiro. Ou se não curtiu as coisas que eu falei também, comenta que não curtiu. E tudo bem, a gente vai sempre trocar uma ideia no máximo do respeito possível. Espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande beijo e tchau.